sétimo ano, professor Ed. Vamos começar aqui nosso segundo bimestre, primeira aula do nosso segundo bimestre, falando aqui do nosso conteúdo divisibilidade de operações com números inteiros, parte 2. Então, se vocês já estiverem com a apostila, a gente vai estar acompanhando aí capítulo 4, tá? Capítulo 4 da apostila, que está aí com essa página da abertura, página 2, certo? Então, nesse início aqui, nós vamos relembrar, na verdade, alguns conceitos já aprendidos, está no sexto ano. Vamos falar rapidamente sobre divisibilidade, múltiplos e divisores, tá? Então, vocês podem estar acompanhando essas definições, esse resuminho, na página 3 da apostila. Então, olha só, a gente vai fazer aqui só uma revisão rápida de qual é o conceito de múltiplos e divisores de um número natural. Então a gente precisa relembrar isso para poder trabalhar todas as operações que virão pela frente. Então a primeira coisa, vamos relembrar. O que é múltiplo de um número natural? O que é o múltiplo de um número natural? Aqui pela definição, múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelos sucessivos números naturais. Então basicamente é o seguinte, toda vez que a gente pensar em múltiplo de um número natural, o múltiplo ele é o resultado, olha o nome, múltiplo. Ele é resultado da multiplicação desse número por um natural qualquer. Qual é o conjunto dos números naturais? A partir do zero, sempre adicionando uma unidade ao anterior. Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente. Então esse é o conjunto dos números naturais. Então, múltiplo de um número qualquer, de um número natural qualquer, basta você pegar este número e multiplicar pelos naturais. Vamos verificar aqui, vejamos um exemplo. Quais são os múltiplos do número 3? Seria você pegar o número 3 e multiplicar por todos os naturais. Então, qual é o primeiro número natural? 0. Então, quais seriam os múltiplos do número 3? Você realizar a multiplicação do 3 por todos os naturais a partir do 0. 3 vezes 0, 0. Portanto, 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. Portanto, 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 2, 6. Portanto, 6 é múltiplo de 3. De uma maneira bem resumida, seria a tabuada do 3. O que a gente tem ali na tabuada? Os múltiplos do número. Quando a gente verifica ali, qual é a tabuada do 1, a tabuada do 2, a tabuada do 3, na verdade, são os múltiplos desse número, porque a tabuada nada mais é do que a multiplicação de um natural por outro natural, certo? Então, múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelos sucessivos números naturais. Portanto, os múltiplos de um número também configuram para a gente um conjunto infinito. E aí ele apresenta algumas propriedades. Quais são as propriedades dos múltiplos? Aqui nós temos duas. O zero é múltiplo de todos os números. Como eu acabei de falar para vocês, a gente tem, como que a gente encontra o múltiplo? Só você pegar um número e multiplicar pelos naturais. Então pensa da seguinte maneira. 0 é o primeiro número natural. Então se você for buscar o múltiplo de qualquer número, vamos supor, quais são os múltiplos do número 27? Você vai começar fazendo o quê? Qual que é o primeiro múltiplo de 27? 27 vezes o primeiro natural. 27 vezes 0. Quanto que é 27 vezes 0? 0. Múltiplo de 36. Qual que é o primeiro múltiplo de 36? 36 vezes o primeiro natural. 36, que é vezes 0, que vai dar 0. Note que qualquer número que você multiplicar por 0, sempre vai ser 0. E isso significa que o 0 é o resultado da multiplicação de qualquer número por ele. Então, é por isso que o 0 é múltiplo de qualquer número. Tá? Então, essa é a primeira propriedade dos múltiplos. Aqui outra propriedade. Qualquer número é múltiplo de si mesmo e de 1. Para a gente verificar isso daí, pode escolher um número qualquer. Pega um número pequeno aqui, número 5. Tá? Pega o número 5 e multiplique por 1. Então olha só, se eu fazer 5 vezes 1, eu estou multiplicando o número 5 por um natural, por 1. 5 vezes 1 me resulta em 5.
O resultado dessa multiplicação, na verdade, ela é o quê? Um múltiplo. Então, note que quando eu multiplico 5 por 1, 5 vezes 1, 5, eu obtenho o próprio 5 como resultado. Isso significa que esse número 5, ele é múltiplo do próprio 5, dele mesmo, e do 1, porque ele é resultado da multiplicação de 5 por 1. Então, todo número é múltiplo de si mesmo e de 1. E isso aí você pode fazer com qualquer outro número, um número grande, vamos supor aí 270, um número natural. Vamos pegar o 270 e verificar quais são os múltiplos dele. Pega aí 270 e multiplica pelo natural 1. 270 vezes 1 é 270. Isso significa que ele é múltiplo dele mesmo e ele é múltiplo também de 1. Tá? Então aqui, partindo agora para divisores. Qual que é a definição que nós temos de divisores? Lembrando, todas essas definições estão aqui na página 3 da apostila. Divisores de um número natural são aqueles que cabem nesse número uma quantidade exata de vezes. Então, em outras palavras, divisor de um número é aquele número que divide um outro natural, tá? E isso aí te fornece uma divisão exata, sem sobrar resto. Tá? Então vamos pensar da seguinte maneira. Pegar o número 8 aqui. Será que o 8 dá para dividir por 2 e não restar resto nenhum? Se a gente pegar o 8 e for dividir por 2, ele vai resultar quanto pra gente? 8 dividido por 2 vai dar 4. Tá? Então 8 dividido por 2 é 4 e não resta nada. Tá? O resto é 0. Então isso é uma divisão exata. Isso quer dizer que se eu pego 8 e divido por 2 me resulta em 4, isso quer dizer que o número 2 divide o número 8 em 4 partes iguais. O número 2, ele é o quê? Ele é um divisor do 8, porque ele divide o número 8 de forma exata. Ele resulta pra gente uma divisão exata. Se você pega, por exemplo, o 8 e divide por 4. Se eu dividir o 8 por 4, o resultado vai ser 2. É uma divisão exata. Então, se eu consigo dividir o número 8 por 4, e isso resulta em uma divisão exata, isso quer dizer que o número 4 é um divisor do 8. O 4 é divisor do 8 porque ele divide o 8, tá, em quantidades iguais, em partes iguais, sem sobrar resto. Tá? Ele simplesmente nos fornece uma divisão exata. Então, todo número natural que divide um outro número natural em uma divisão exata, isso quer dizer que ele é um divisor desse número. Agora, casos, por exemplo, se a gente pegar o número 8 e tentar dividir por 3. Se eu dividir o número 8 por 3, vai resultar em uma divisão exata? Não, vai sobrar resto. Não tem como a gente pegar o número 8 e dividir por 3 e nos resultar aqui uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, significa que o número 3 não é um divisor do 8. Tá? Então, aqui, de maneira geral, divisor de um número natural é aquele que o divide um outro número, tá? Resultando em uma divisão exata. E aqui a gente vai ter também propriedades. Tá? Aqui está dizendo que todo número é divisor de zero e de si mesmo. Isso quer dizer, qualquer número divide o zero. Vamos fazer um teste, né? Falar um exemplo. Vamos pegar aqui o zero e dividir por 3. Quanto que é zero dividido por 3? É zero. Então isso quer dizer que o 3 divide o zero. Quanto que é zero dividido por 5? É zero. Isso quer dizer que o 5 divide o zero. Então olha só, se a gente pegar o zero e dividir por qualquer número, vai resultar sempre em zero. É exato. Tá? Então isso significa que qualquer número é divisor de zero, porque o zero dividido por qualquer número sempre vai resultar em zero, que é uma divisão exata. Todo número é divisor de si mesmo. Tá? O que isso quer dizer? Vamos pegar um número qualquer aí, o 14. Se você pegar 14 e dividir o 14 por ele mesmo, isso vai resultar em quanto? 14 dividido por 14, 1. Se a gente pegar um outro número, 20, se eu pegar 20 e dividir por ele mesmo, 20 dividido por 20, vai dar 1. Sempre divisões exatas. Qualquer número
dividido por ele mesmo sempre resulta em 1. Portanto, é uma divisão exata. Daí nós tiramos essa propriedade, que todo número é divisor de zero e é divisor de si mesmo, tá? E aqui, a outra propriedade é que o número 1 é divisor de qualquer número, tá? O número, quer dizer que o número 1 ele divide qualquer número e nos resulta uma divisão exata. Isso porque qualquer número que for dividido por 1, o resultado é ele mesmo. Se a gente pegar o número 15, por exemplo, e dividir por 1, é 15, divisão exata. Se a gente pegar o número 22 e dividir por 1, é 22, é ele mesmo, é uma divisão exata. Qualquer número que a gente dividir por 1, vai ser o resultado, vai ser ele mesmo, sempre nos fornecendo uma divisão exata. É por isso que o número 1 é divisor de qualquer número, porque ele divide qualquer número, nos fornecendo sempre uma divisão exata, tá? Então, essas são as propriedades aqui de múltiplos e divisores. Então, aqui a gente tem algumas operações só para poder reforçar o que está dizendo aqui. De modo geral, podemos dizer que todo número é múltiplo de seus fatores, e isso é o mesmo que dizer que ele é divisível por seus fatores. Então, olha só, 144 é igual a 12 vezes 12. Então, aqui, esses são os fatores. 12 vezes 12, são os dois fatores desse produto. Então, ó, 12 vezes 12 igual a 144. Aqui está dizendo que 144 é múltiplo de 12. Olha o que está escrito aqui. Podemos dizer que todo número é múltiplo de seus fatores. Os fatores em questão aqui nesse exemplo é o 12. O 144, olha só, ele é múltiplo de 12. Isso é o mesmo que dizer que ele é divisível por seus fatores. Como 144 é o resultado do produto de 12 por 12, isso significa que 144 é divisível por 12. Porque olha só, se 12 vezes 12 é 144, isso quer dizer que 144 dividido por 12 é 12. Então olha só, 12 ele é divisor do 144, assim como 12 é fator de 144, que a gente pode observar aqui fatores desse produto. Da mesma maneira, nesse segundo exemplo, a gente tem aqui ó, o produto 300, resultado aqui dessa multiplicação desses dois fatores, 30 vezes 10. Portanto, se o 300 é resultado da multiplicação de 30 por 10, o 300 é múltiplo do 10, assim como ele é múltiplo do 30 também, tá? O 300 é múltiplo desses dois fatores. Então aqui nós temos que 300 ele é múltiplo do 10, da mesma maneira que 300 é divisível por 10, porque se 300 é múltiplo de 10, justamente desse produto a gente pode observar. Se 30 vezes 10 é 300, quer dizer que ele é múltiplo de 10. Da mesma forma, a gente pode afirmar que ele é divisível por 10, porque se a gente sabe que 30 vezes 10 é igual a 300, portanto, 300 dividido por 10 vai ser igual a 30. Então, o número 10, ele é um divisor do 300 e o número 10, ele é um fator do 300. Apesar de não estar aqui, tá, que vocês podem acompanhar pela apostila, aqui ele falou do 10. O 10 é divisor do 300, o 10 é fator de 300. Mas a gente poderia falar a mesma coisa para o 30. O 30 é divisor de 300, assim como o 30 também é um fator de 300. E aqui, como a gente tem, ó, 2.832 é igual a 566 vezes 5 mais 2. Note que esse aqui ó, não é o resultado do produto de dois naturais. Isso aqui é o resultado do produto, mais aqui ó, a soma. Tá? Foi adicionado esse 2 ao resultado desse produto. Então, por isso que este número 2.832 ele não é múltiplo do 5 e também não é divisível por 5, porque para a gente obter esse resultado, não foi apenas essa multiplicação que foi realizada. A gente tem aqui uma expressão onde aparece mais uma soma, tá? Então, isso aqui é só para a gente poder verificar que todo número é múltiplo de seus fatores e todo número ele é divisível por seus fatores. E aí verificamos essa última propriedade relacionada também com o assunto, em que diz que
O produto de dois múltiplos de um número é um múltiplo desse número. Olha só, o exemplo. 12 e 8 são múltiplos do 4. Porque 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 2 é 8. Então, 12 e 8 são múltiplos do 4. Se a gente pegar aqui o 12 e o 8, que são múltiplos do 4, e multiplicar eles, a gente vai encontrar 96. Olha só o que a propriedade diz. Se o 12 e o 8 são múltiplos de 4, o produto desses múltiplos vai nos resultar em um número que também é múltiplo do 4. Então, ó, 12 e 8 são múltiplos do número 4. O produto entre eles, 12 vezes 8 igual a 96, nos fornece também um múltiplo de 4, que é referente a essa propriedade. O produto de dois múltiplos de um número, por exemplo, 12 e 8, é um múltiplo desse número, ou seja, 96 também é múltiplo de 4. A outra propriedade. Um número natural que é divisor de outros dois números é também divisor de seu produto. Então, novamente aqui. O número 4, ele é divisor de 12 e de 8, porque o 4 divide o 12 e o 4 divide o 8. 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Então, o número 4 é divisor de ambos. Se o 4 é divisor do 12 e do 8, a propriedade nos diz que o 4 também vai ser divisor do produto desses números. Qual que é o produto desses números? A gente já viu aqui, ó. 12 vezes 8 é igual a 96. Então, ó, se o 4 é divisor do 12 e do 8, consequentemente, o 4 também será divisor do 96. E isso é válido, essas relações são válidas para qualquer número natural, tá? Então, essas são as propriedadezinhas que nós verificamos e até a próxima aula.